Gente de Deus, graça e paz, tudo bem? Escuta um pouquinho dessa música aqui pra gente pensar um pouquinho sobre ela. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. O nome dessa música é Barnabé, foi gravada em 1986 num LP à época, né, chamado Missões e Adoração, né, a música é de Guilherme Kerr. A geração dos anos 80, né, conhece essa música, né, mesmo dos anos 90, e fala sobre o Barnabé da Bíblia, que Atos 4, nos versículos finais desse capítulo, diz para nós: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O Barnabé, para além de ser generoso, ele também foi o responsável por introduzir Paulo no meio dos apóstolos de Jerusalém. Havia toda uma questão, será que de fato ele se converteu? Afinal de contas, ele era perseguidor da igreja. Barnabé faz essas vezes de o introduzir no meio do círculo da elite apostólica de Jerusalém. Paulo tem liberdade, começa a pregar, é perseguido em Jerusalém, volta para Tarso. A igreja cresce, Barnabé é enviado para esta igreja que cresce, no caso, na região de Antioquia da Síria. E ali em Antioquia, vendo a graça de Deus sobre aquele povo, vê que ele sozinho não dá conta, vai a Tarso, chama Paulo. Paulo ajuda ali durante um ano, são pastores juntos daquela comunidade e separados pelo Espírito Santo, Atos capítulo 13 fala isso, eles são enviados em viagem missionária. Junto com eles vai o primo de Barnabé, João Marcos. No meio do caminho, na Panfilha, João Marcos desiste da empreitada missionária, volta para a sua região e então eles fazem o que tem que fazer, prestam relatórios à igreja e Paulo pensa novamente em ver como estão as igrejas que foram plantadas. Barnabé quer levar João Marcos, existe uma desavença entre eles e Paulo segue seu caminho sem Barnabé. Paulo vai se juntar a Silas, a Lucas, a Timóteo e Barnabé vai deixar a igreja de Antioquia e também a viagem missionária e vai cuidar de João Marcos. Enfim, este é o homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, como cantou Guilherme Kerr. Não é à toa que Barnabé é chamado de um encorajador, porque ele de fato ajuda as pessoas. A gente percebe isso ao longo de toda a sua história aqui, né? E se você que está me vendo sabe pouco sobre Barnabé, do capítulo 4 até o capítulo 15, vai e vem, ele aparece lá. E essa história toda que eu estou contando está registrada lá. Bom, as perguntas que eu me faço quando eu leio a história de Barnabé são muitas. E eu queria trazer para nós aqui algumas delas bem práticas. A primeira é a seguinte: será que eu teria coragem de vender uma propriedade e disponibilizar todo esse recurso para abençoar uma igreja que está precisando, que está carente? Que existe uma necessidade premente lá? Será que eu me arriscaria a introduzir alguém que, sob suspeita, digamos assim, que agora se converteu e, enfim, mas o histórico passado é bem complicado em relação à fé cristã? Será que eu daria minha cara a tapa e o colocaria na frente de pessoas que estão ali na administração da igreja dizendo: esse camarada de fato se converteu? Será que eu também, ao invés de cuidar de uma igreja grande, que era o caso de Antioquia, empreitar uma viagem missionária, será que eu negaria essas duas opções para assumir a opção de cuidar de um jovem, de um coração apenas? Então pense nisso. Independente se você tem 1 mês, 2, 5 anos, 10 anos, 20 anos de evangelho, 30, a pergunta que a gente tem que se fazer sempre é: será que eu estou disposto a abrir mão daquilo que do ponto de vista humano é mais interessante para mim e abraçar aquilo que de fato eu preciso fazer no reino de Deus? Essa é uma pergunta que cabe para todos nós. Vale lembrar que João Marcos depois se torna o autor do texto que nós temos do Evangelho de Marcos. É citado por Paulo na carta aos Filemões como cooperador, do mesmo modo aos Colossenses,
E ainda diz que é útil, Paulo dizendo que ele é útil para o ministério e que ele deve estar perto de Paulo. O evangelho é ilógico muitas vezes, trabalha em outros códigos. Olhar para Barnabé é sempre um grande desafio para todos nós, e que Deus nos ajude a fazer o que o reino de Deus nos pede que façamos e não apenas aquilo que a gente acha interessante fazer. Graça e paz.